Cidadãos brasileiros vitimados no Chile entre 1973 e 1976. Nilton nasceu a 2 de fevereiro de 1949 em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Tombou assassinado na Santiago do Chile, ainda democrática, com um tiro na cabeça, no final da tarde de 15 de junho de 1973. Morreu aos 24 anos. Havia chegado ao Chile em 1971. Era um poeta, conhecido pelos amigos como Bem Bolado. Nilton estudou na Escola Parobé, em Porto Alegre, e integrou a direção da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas. Com o aumento das perseguições, vai para o Chile em 1972, onde ingressa na Escola de Castelhano da Universidade do Chile, publica seus poemas e milita no movimento estudantil revolucionário. Ao participar de um grupo que defendia a sede municipal do Partido Socialista, no centro de Santiago, é baleado mortalmente por uma milícia fascista. O sepultamento de Nilton reuniu 100 mil pessoas, mantendo-se até hoje sua tumba como centro de devoção. Frente a seu alojamento no Instituto Pedagógico da Universidade do Chile, seus colegas poetas plantaram um jacarandá florescente. E sua cidade natal o homenageia com o Centro Cultural Orelhinha. Vânio José de Matos nasceu em 27 de abril de 1926 em Piratuba, Santa Catarina. Era capitão da Força Pública do Estado de São Paulo e formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Após o divórcio da primeira esposa, Vânio casou-se com Maria das Dores Romagnolo, com quem teve uma filha, Roberta Romagnolo de Matos. Ainda no Brasil, foi preso em 24 de abril de 1970 por agentes da Operação Bandeirantes. Integrou o grupo dos 70 presos políticos banidos do país em troca da liberdade do embaixador suíço, indo para o Chile em janeiro de 1971. Com Maria das Dores e a filha ainda bebê, passa a residir em Santiago. Em 11 de setembro de 1973, Vânio foi preso com a companheira, ficando Roberta aos cuidados de vizinhos. Levado para o Estádio Nacional, doente de peritonite, morreu por falta de atendimento médico intencional no dia 16 de outubro daquele ano. Em audiência no Senado brasileiro, o médico brasileiro Otto Brockes, também preso no Estádio Nacional, disse: "Era uma cirurgia de urgência e passaram vários dias. Aí eles resolveram atender. Parece que isso foi numa segunda-feira. Na quarta ou quinta-feira, chegou a notícia de que eles foram operar, mas estava tudo gangrenado e o Vânio morreu. Foi um crime praticado por médicos, por militares." Na mesma audiência, Vitório Sorochuk, Ubiramar Peixoto de Oliveira e Dirceu Luiz Messias, que estiveram com Vânio naquela etapa, testemunharam sobre o sofrimento e óbito de Vânio. Túlio Quintiliano nasceu a 6 de setembro de 1944 em Maceió, Alagoas. Estudou engenharia na PUC do Rio de Janeiro, militava no PCBR e participava do movimento estudantil. Preso em abril de 1969, passou por vários centros de detenção nos quais foi torturado. Liberado após 4 meses, formou-se e foi trabalhar como engenheiro. Em julho de 1970, ao ser condenado a 1 ano de prisão, ingressou no consulado do Chile e pediu asilo político.
concedido ainda no governo de Eduardo Frei. Viajou para Santiago em 10 de outubro de 1970. Lá passou a trabalhar na gerência de obras civis da Corporação da Reforma Agrária, órgão oficial. Casou-se com Narcisa Beatriz Verri Whittaker, com quem teve uma filha, Flávia, nascida em 1972. No dia seguinte ao golpe militar no Chile, que depois Salvador Allende, foi preso em casa com sua esposa por uma patrulha militar, sendo ambos levados para a escola militar. Beatriz foi liberada na mesma noite, enquanto Túlio permaneceu detido por não estar de posse de seu documento de residência no Chile. Assim que foi suspenso o toque de recolher, Beatriz foi em busca do documento e retornou ao local, mas Túlio já não se encontrava lá. Teria sido trasladado ao regimento Tacna. Nunca mais foi visto. Está em curso processo criminal, no Chile, contra o ex-coronel do exército chileno Luiz Joaquim Ramírez Pineda, à época comandante do regimento Tacna, em Santiago do Chile, pelo sequestro qualificado de Túlio Quintiliano. Nelson de Souza Coll nasceu a 25 de janeiro de 1940 em Marília, São Paulo, de profissão professor. Nelson cresceu e fez seus estudos secundários em Santos. Mudou-se para São Paulo, onde estudou na Escola de Comunicações e Artes da USP e teve participação nas manifestações estudantis do período. Casou-se em abril de 1970 com Elaine Maria Beraldo. Em razão de sua militância no Partido Operário Comunista, passou a ser perseguido pelos órgãos da repressão política e, em 1971, partiu com Elaine para a Argentina até outubro de 1972, seguindo então para Santiago do Chile, onde passou a residir. Nelson dava aulas de inglês e trabalhava como tradutor no Instituto de Estudos Econômicos e Sociais. Em 15 de setembro de 1973, 4 dias após o golpe de Estado que depôs Salvador Allende, Nelson foi levado por uma patrulha de dezenas de soldados da Força Aérea Chilena, que invadiu a casa em que morava. Nunca mais foi visto. Em 1993, foi encontrado seu atestado de óbito. Teria sido executado na manhã do dia 16 de setembro. As investigações até o momento apontam para uma provável ação da Companhia Anti-Insurgência da Base Aérea de El Bosque, da Força Aérea Chilena. A investigação prossegue no âmbito do processo criminal em curso no Chile. Luiz Carlos nasceu em 25 de novembro de 1945. Formou-se na Universidade de São Paulo, onde era professor de Física Experimental. Em 1971, foi decretada sua prisão preventiva, por isso exilou-se no Chile em meados de 1972. A partir de abril de 1973, passou a trabalhar como professor de Física da Faculdade de Engenharia da Universidade Técnica de Santiago. Os amigos Luiz Carlos de Almeida e Luiz Carlos de Almeida Vieira foram levados por uma brigada do bairro e depois para o Estádio Nacional. O relato que se segue é de Luiz Carlos Vieira. A última viagem levou-nos às margens do rio Mapocho. Os soldados mostravam-se nervosos e agiam com violência. O uruguaio encaminhou-se para a beira do rio e jogou-se nas águas, sendo imediatamente metralhado por um soldado. O oficial mandou Luiz Carlos fazer o mesmo. Um soldado seguiu e disparou demoradamente. Depois foi a minha vez. Das 3 balas que me atingiram, uma pegou de raspão na cabeça, fazendo-me perder os sentidos por algum momento.
Quando recuperei a consciência, senti-me levado pela leve correnteza do rio. Ouvi as vozes dos soldados, vi as luzes dos caminhões refletirem-se nas águas do rio, iluminando os corpos inertes de meus companheiros. O desaparecimento e morte ocorreram em Santiago do Chile, em 13 ou 14 de setembro de 1973, estando a investigação sobre a autoria dos crimes no âmbito de processo criminal em curso no Chile. Jane Vanini nasceu em Cáceres, Mato Grosso, a 8 de setembro de 1945. De 1968 a 1970, participa da resistência democrática no Brasil, viajando logo ao Uruguai e diversos outros países. Em 1971 vai para o Chile, casa com o jornalista José Carrasco e milita durante o governo chileno do presidente Salvador Allende. Em setembro de 1973, com o golpe de Estado, se refugia em Concepción, Chile, onde na noite de 6 de dezembro de 1974 é assassinada na poblação Lorenzo Arenas, depois da invasão de seu domicílio pela Marinha chilena. Intimada a entregar-se, resistiu, produzindo-se um tiroteio no qual resultou assassinada. Seu corpo foi levado com destino desconhecido. Maria Regina Marcondes Pinto nasceu em Cruzeiro, estado de São Paulo, em 17 de julho de 1946. Era estudante de Ciências Sociais na USP. Em fins de 1969, saiu do Brasil para encontrar com seu companheiro em Paris. Após 6 meses, foram para Santiago, no Chile, onde se ligaram aos partidos de esquerda. Maria Regina lá permaneceu estudando, até que foi presa em seu bairro quando houve o golpe de Estado que depôs o presidente. Conseguiu sair do país, dirigindo-se ao Brasil, para em seguida viajar para Buenos Aires, Argentina, onde estudou e trabalhou como professora de português na Escola de Línguas Berlitz. Em abril de 1976, Maria Regina foi encontrar-se com o médico chileno Edgardo Henriques e desde então nunca mais foram vistos. O apuro profissional deste sequestro sem vestígios, no qual também desaparece o estudante brasileiro Jorge Alberto Basso e todo um grupo de chilenos exilados, indica uso prévio de contra-inteligência e operação profissional, num sequestro típico da Operação Cóndor chilena daquele momento. O local do rapto é Buenos Aires, havendo indícios de haver sido vista numa clínica clandestina da Calle Vitória em Santiago do Chile, onde foi feita desaparecer. Jorge Alberto Basso nasceu em 17 de fevereiro de 1951, fazendo seus estudos médios no Colégio Júlio de Castilhos em Porto Alegre, onde exerceu liderança estudantil. Em 1971, expatriou-se para o Chile, ingressando no curso de História da Universidade do Chile e participando das Jornadas dos Estudantes. Após o golpe de Estado de setembro de 1973, passa a residir na Argentina, onde tinha parentes, mantendo vínculos com a resistência chilena exilada. Em 10 de abril de 1976, é sequestrado na cidade de Buenos Aires, numa mesma operação sincronizada que desaparece com sua amiga Maria Regina Marcondes Pinto, além de todo um grupo de chilenos desaparecidos. A sincronia desta operação com o golpe de Estado na Argentina, março de 1976, seu profissionalismo e perfeita ocultação levam à dedução de que se tratou de uma ação da Operação Cóndor chilena, combinada com os serviços secretos argentinos.
Há indícios de que Jorge esteve sequestrado no campo clandestino Automotores Orletti, na capital portenha.